tênis me trouxe, o tênis, o esporte, né? Consequência me trouxe tudo, né? Eu devo tudo ao tênis e depois de jogar tênis, eu dei aula de tênis e acabei continuando no mundo corporativo, trabalhando em empresas esportivas, né? Que tem o tênis também como um dos esportes, mas principalmente a Lacoste, que eu trabalho hoje em dia, que tem uma ligação muito forte por fundador, né, da empresa, ex-jogador de tênis, e a marca fez 90 anos no ano passado. Eu acho que várias competências que o esporte traz, a gente acaba usando no dia a dia como executivo ou como empresário. E mesmo para quem não pratica esporte, sem saber, acaba utilizando dessas competências que o esporte traz, né? Eu tenho um mapinha mental que eu sempre faço nas palestras que eu dou, onde eu estou no centro desse mapinha, né? E em volta tem essas competências que eu acredito serem importantes para qualquer empresário ou executivo, mas que eu trago do esporte, né? Sempre falo de fair play, eu acho que o esporte traz isso, né? Acho que é super importante, e hoje em dia o fair play está muito ligado ao que acontece hoje nas empresas com o compliance, né? Transparência nas relações comerciais, transparência em todo tipo de relacionamento que você tem com o mercado, com as diferentes pessoas que você acaba tendo contato. Então isso acho que está muito ligado. A disciplina, o esporte traz a disciplina, porque você precisa saber a fase de preparação, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física. Então é fundamental. E ter um calendário muito claro também. Eu acho que a mesma coisa se aplica no mundo corporativo. Eu estou há mais de 23, 24 anos trabalhando em multinacionais, e essa disciplina que eu trago do esporte me ajudou muito e continua me ajudando também no meu dia a dia como executivo, porque a gente também tem um calendário que a gente precisa se preparar, que a gente precisa se cuidar física e mentalmente também para poder performar nos momentos importantes, seja uma reunião importante, seja no momento de um showroom onde a gente está apresentando a coleção, enfim, contato com os clientes. Então dá para ter muitos paralelos aí entre o esporte e a carreira corporativa. Depois a necessidade de você continuar ter que se adaptar constantemente, né? O esporte, aí principalmente o tênis, é um esporte que você precisa tomar decisões muito rápidas na bola, né? Cada batida é diferente, a bola pinga diferente, você joga em quadras diferentes a cada semana, alturas diferentes. Aí eu falo de altura porque se a gente está em São Paulo, que nem hoje aqui, que está a 700, 800 metros, a bola viaja muito mais rápido do que você joga na altura da praia, por exemplo. Se você for até a Baixada, você vai ver que a velocidade da bola é diferente. Como você está se sentindo, como o adversário atua, enfim, como a torcida também, se ela está a seu favor ou não. E isso acontece no mercado e no que eu atuo, na área que eu atuo, o varejo principalmente. Você tem variáveis diárias, né, que podem acontecer. Aí a concorrência, decisões políticas, decisões econômicas, uma coleção que teve mais sucesso que a outra, a campanha que você está fazendo, mais ou menos investimentos da marca que você atua, ou mais ou menos investimentos dos seus concorrentes também. Então você tem que estar sempre se adaptando e muito ligado ao que acontece, né? Então acho que basicamente essas são as coisas. E o trabalho em equipe, né? Aí a maioria das pessoas, quando eu falo isso, me pergunta: mas o tênis não é um esporte de equipe, né? Porque quando você aparece lá jogando, todo mundo, quando vê na televisão, vê o jogador ali sozinho ou a jogadora sozinha na quadra, mas tem um staff muito grande por trás, né? Se você não tem esse staff por trás te apoiando, dando, enfim, o suporte necessário, você não vai performar. E a mesma coisa acontece numa empresa. Você não faz nada sozinho, você precisa de um time forte por trás para você entregar os resultados. São basicamente, tem mais algumas coisas, mas esses eu acho que são os pontos principais. Foi muito difícil, porque eu tive que desistir de um sonho que era ser jogador profissional, e acabei dando aula de tênis porque eu precisava ajudar na minha casa. Então, o parar de jogar tênis se deu por problemas financeiros em casa, separação de pais, e a única coisa que eu sabia fazer naquele momento era dar aula de tênis. Então eu dei aula de tênis para ajudar em casa, né? Foi difícil sair, continuar fazendo o que eu gosto, estando numa quadra de tênis, mas deixando um sonho de lado, porque quando começa a dar aula de tênis eu podia dedicar muito menos tempo aí os treinamentos, competições e viagens, que era o que ia me fazer ser um jogador e viver do tênis, né? Então eu acabei não conseguindo viver do tênis. Ao mesmo tempo, isso me trouxe vários ensinamentos, alguns do que eu comentei aqui também, que eu trouxe muito da competição
pro meu dia a dia hoje como executivo, mas que me ajudou também nessa transição quando eu comecei a dar aula de tênis, né? Todas essas competências que o esporte traz, mesmo estando de um outro lado da rede aí, né, vamos dizer assim, que eu estava dando aula, estava treinando pessoas para elas conseguirem jogar tênis num certo nível, me ajudaram a ser um bom professor, um bom treinador, porque é diferente você ser um professor e dar aulas sociais para você depois ser um treinador e acompanhar um atleta, né? E dei aula de tênis por 6 anos. O começo foi muito difícil, porque eu estava deixando um sonho de lado, como eu falei, mas era a única opção que eu tinha. Então eu falei, vou ser o melhor nisso aqui, vou ser o melhor professor, vou ser o melhor treinador. Isso me ajudou muito. Trouxe isso do tênis também, porque era a oportunidade que eu tinha e que eu tinha que agarrar aquela oportunidade e não soltar ela, né? Foram 6 anos dando aula de tênis, até um pouquinho mais. Quando em 2001 eu entrei no mundo corporativo, a Wilson, que é uma marca de tênis, né? Muito focada ao tênis, mas tem team sports também, estava procurando alguém para a área de marketing. E aí em 2001 que eu decidi, eu estava me formando em Direito naquele mesmo ano, mas naquele mesmo ano eu comecei a trabalhar já no mundo esportivo e de moda, que foi na Wilson em 2001. E aí foi outro momento difícil, porque foi uma transição de sair das quadras para entrar dentro de um escritório, entender como funciona uma corporação, entender que tem pares, entender que tem reportes, chefes, que você tem um time também. Eu precisei me preparar. Então aí voltei a estudar, fiz cursos de marketing, pós-graduação, enfim, para poder também começar a não só performar naquilo que eu conhecia, que era entender um pouco de materiais e um pouco do ecossistema do tênis, mas para poder ser um executivo de sucesso e entender um pouco mais do negócio de forma mais abrangente, não só da área que eu atuava. Acho que a decisão mais desafiadora foi ter aceitado me movimentar no meio da pandemia. Porque foi engraçado, porque era fevereiro de 2020, foi quando eu estava já terminando o meu processo de entrevistas, de seleção, que eu aceitei e a gente tinha combinado a minha data de início para 16 de março de 2020. 16 de março, todo mundo que está escutando vai lembrar, foi o dia que o mundo parou. Tudo aquilo era, daqui 2 semanas volta, daqui 2 semanas volta, enfim. Junto com a matriz na França, a gente decidiu que não era o momento de começar a esperar um pouco. E o Japão também, que eu estava trabalhando na ASICS, uma marca japonesa, a matriz do Japão pediu também para esperar um pouco. Ainda mais que eles estavam na Ásia num processo mais avançado de informações do que estava acontecendo, né, com a Covid. Enfim, e a cada 2 semanas a gente se falava para ver os desdobramentos, até que no final de março me pediram para ficar pelo menos até o final de abril, quer dizer que seria mais ou menos 1 mês e meio aí da data que eu deveria começar. Me comuniquei imediatamente com o time em Paris e eles falaram, a gente também acredita que seja melhor, acreditando que já em maio tudo ia estar mais tranquilo, o que não se deu, né? Mas enfim, eu tinha que começar a trabalhar, porque senão eu ia ficar sem emprego, né? Eu já tinha pedido para sair de outro lugar. Tinha aceitado já o desafio da Lacoste, mas ainda não estava, a carteira de trabalho não estava assinada ainda, até eu queria acelerar esse processo. Preciso ter um emprego. Mas enfim, comecei em maio de 2020, foi um processo de integração muito diferente dos outros, porque foi tudo online. Então, estava com o varejo todo fechado, não consegui, naquele momento, entender o que estava acontecendo nas nossas lojas próprias ou dos nossos parceiros, que são franquias ou canal de multimarca, e não pude conhecer o time, que era um time completamente novo para mim, né? Apesar de já no mercado ter esbarrado com algumas pessoas que eu vinha trabalhar depois, é muito diferente quando você começa no dia a dia com elas, né? Então, fiz todo o meu processo de integração online com as pessoas daqui do Brasil e da região, porque eu sou responsável pela América Latina inteira, com o time da França também, que é onde estava o meu chefe, está ainda, né? O meu chefe e o time de lá também, né? Porque tem todas as áreas funcionais. Ao mesmo tempo, me deu um tempo que normalmente você não tem quando você começa num processo de integração normal, que é o tempo de você conhecer um pouquinho mais da história da marca, entender um pouco mais da cultura, qual é a missão, quais são os valores. Porque quando você entra numa empresa, por mais que você fale, você está no seu processo de integração, a partir do dia 1 você tem que começar a entregar, né? Então, às vezes você não consegue dedicar o tempo necessário para isso. Então, ao mesmo tempo que foi desafiador, me ensinou bastante. E uma das coisas que a gente faz aqui é que o processo de integração a gente faça com que as pessoas que se juntem dediquem o tempo necessário para conhecer a marca, a cultura da empresa e os principais objetivos que tem. Acho que isso ajuda muito depois na jornada de cada um dos funcionários que a gente tem aqui.
Então, 90 anos já, fez 90 anos em 2023, né? Desde que o fundador, o René Lacoste, criou a primeira Polo e colocou o logotipo do crocodilo na Polo, né? Ele é inovador nisso, foi a primeira marca que realmente colocou num produto o logotipo da própria marca. E acho que a Lacoste tem sido muito feliz em equilibrar a tradição com inovação. Você tem produtos icônicos que eles estão desde o começo da história, mas que eles vêm sofrendo alterações, atualizações para continuar conectado com a evolução do que acontece na moda, em tecidos tecnológicos, enfim, com todos os avanços que tem na indústria. E ao mesmo tempo, quando você vê as coleções, elas vão se adaptando também para você se conectar cada vez com o público mais jovem. É o que a Lacoste tem feito. Por isso que a Lacoste ela continua viva e moderna após 90 anos e cada vez mais conectada com o público jovem. Porque além das coleções que são mais tradicionais, como eu falei aqui, elas vêm sofrendo atualizações, mas que são menores do que um lançamento novo, um produto novo que tem tecnologia. A linha de calçados cada vez maior, a linha esportiva de performance, que é onde realmente você tem os produtos mais tecnológicos cada vez crescendo mais. Eu acredito que esse tipo de balanço na coleção que a gente oferece, nas comunicações e nas campanhas que a marca faz com que a marca continue moderna após 90 anos e não tenho dúvida que vai continuar daqui para frente da mesma forma. Primeiro que a diversidade e inclusão é um programa global da Lacoste, né? É um ponto dos mais importantes que tem e estão super prioritário na nossa agenda junto com a matriz. E aqui na região a gente foi muito feliz em implementação de diversas iniciativas, né, de diversidade e inclusão. Inclusive a região é exemplo para várias das iniciativas que depois pegaram o exemplo daqui e elas foram daqui, a gente exportou elas para o mundo, né? Então com muito orgulho que a gente fala disso. Teve desde a época da pandemia, que foi quando eu iniciei aqui, um programa que continuou desde então, muito focado em saúde mental, em saúde física de todos os nossos colaboradores. Diversidade e inclusão tem um dos temas que eu sou dos embaixadores globais, que é como ter mais mulheres no topo, que chama Drive Our Crocodiles to the Top, que é como levar as crocodilas para cargos de gestão altos na corporação. A Lacoste já tem, comparado com o mercado, um nível bastante alto e até mais alto até do que quando a gente olha para alguns concorrentes, mas continua sendo super prioritário, super importante na agenda, né? Além de outras iniciativas que são feitas de acordo às necessidades aos países da região, né? E outra coisa importante, e por que isso é importante, né? Não só porque todo mundo fala disso, é importante porque o nosso consumidor é diverso, né? Se a gente não tem um time diverso, se a gente não tem iniciativas que fomentam isso, a gente nunca vai estar conectado com o nosso consumidor também. Então, acho que essa troca e essa constante preocupação com o que acontece no mercado, com como o nosso consumidor nos vê, faz com que a gente também acabe dando uma prioridade alta para esse ponto. Trabalhando numa multinacional, normalmente você tem estratégias globais e guias globais que você tem que seguir. Mas acho que o segredo do sucesso de uma subsidiária ou de uma região, né, que é o caso aqui da América Latina, e temos subsidiárias aqui em vários países da região, é você pegar essa estratégia global, olhar para o consumidor, né, ver como que o consumidor enxerga a marca, como é que esse consumidor é dividido, se tem mais mulheres, se tem mais homens, se é o público jovem, se é o consumidor que está procurando mais arte, mais música, mais esporte de performance. Entender essa estratégia global e adaptar à necessidade do mercado. Então, tropicalizar é super importante para ter uma conexão com o seu mercado, com o mercado que você está atuando, sem você esquecer a grande estratégia global, porque no final das contas, a Lacoste é uma só, né? E o consumidor está muito conectado. Então, a gente não pode fazer coisas muito diferentes aqui do que acontece em Paris ou do que acontece em Nova York, porque o consumidor sabe. Então, a marca tem que ser uma só, né? Tem que, quando você olha para uma loja, quando você olha para uma iniciativa, para uma campanha, imediatamente remeter à marca, mas depois tem adaptações no ponto de venda, o tipo de produto, respeitar o clima, respeitar o consumidor também, e considerando tudo isso que a gente adapta um pouco a nossa estratégia aqui na região. Acho que eu falei um pouco disso, né? O cliente manda na gente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você vai nas diferentes lojas que a gente tem aqui no Brasil ou na região,
é o que eu falei, você vai ver a fachada da loja e vai falar, essa é uma loja da Lacoste, dá para imediatamente identificar. Você entra na loja também, parece que os nichos, as categorias também estão muito divididas da mesma forma. Mas aí, de acordo ao perfil do público que tem naquele shopping, naquela cidade ou naquele país, tem adaptações da coleção que a gente oferece, né? Então, tem uma segmentação de produtos que é feita nas lojas próprias, nas lojas dos nossos franqueados, nas lojas dos clientes de multimarca também, mas sempre olhando para o consumidor. Qual o consumidor daquele local, e aí a gente adapta a linha de produtos. A mesma coisa acontece na comunicação. E parte importante do foco no consumidor, e mostra como a gente é preocupado com isso, que a gente tem o único Instagram fora da França, que é o Lacoste Brasil. Não existe outro Instagram. Que a gente desenvolveu, lógico, junto com a nossa matriz, para estar cada vez mais conectado com o nosso consumidor. Que ali a gente entende o que o consumidor gosta, o que ele dá mais engajamento com ele, o que ele está procurando, e baseado nisso também que a gente consegue adaptar as nossas estratégias. A área que eu mais participo é no trabalho com o time, porque o meu time é melhor que eu em cada uma das áreas do que eles fazem, né? Eu sou responsável de orquestrar isso. Então, no trabalho com cada uma das áreas e fazer com que essas áreas atuem em harmonia, né, com o foco no objetivo e na missão que a gente tem aqui no Brasil, nos outros países da região, de acordo com o alinhamento com a missão global. Então, a maior parte do tempo que eu dedico é para trabalhar com o time, para a gente ter um time de alta performance e atender as expectativas globais. Primeiro, se você tem que ter um nível de consciência muito grande, entender aonde qual é o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né? Eu acho que isso vem do esporte também, né? Você tem que saber se a sua direita é melhor do que a esquerda, qual o momento que você tem que acelerar na sua direita ou na sua esquerda, qual o momento de dar um saque aberto, um saque fechado. E acho que isso serve para gestão também, né? Se você não tem essa autoconsciência, você vai acabar falhando, porque você vai acabar tomando decisões em áreas que você não tem aquele conhecimento. Então, eu acho que é importante se conhecer primeiro, e aí você formar o time que vai te ajudar a completar essas áreas onde você não é tão forte. Então, eu acho que isso é um dos principais pontos que você tem que desenvolver em cargos de gestão de alta liderança, onde você não tem que ser especialista numa área específica, né? Tem que desenvolver as pessoas, eu tenho que entender qual que é o desafio que a gente tem da marca, da companhia que eu estou representando naquele momento, na região ou no país que você atua, e montar o time de acordo a isso, né? Entender quais são os desafios, quais são as áreas que tem que dar um pouquinho mais de atenção ou que tem que reforçar, e o time tem que estar montado de acordo a essa estratégia ou a esses desafios que você tem pela frente. Eu não sei se é uma experiência como treinador que me ajudou a ter essa experiência como pessoas. Acho que com certeza alguma coisa me trouxe, porque foi a primeira vez que eu estava deixando de competir e ser um pouco... Eu falei, para você competir e performar, você precisa de um time por trás, né? Mas a hora que você está lá na quadra, ali, você está ali, é sua decisão, é você que está... Depende 100% de você ganhar ou perder um jogo. Lógico que depende também do adversário, do que está acontecendo, mas é uma decisão muito mais individual, né? Um momento muito mais individual. Quando eu comecei a dar aula de tênis, eu dava aula também para o meu grupo, tudo, mas você tem um grupo de treinadores, eu já tinha meu primeiro chefe, né? Eu comecei a entender um pouco do que já era uma corporação. Então eu entendi a importância de você atuar em colaboração com os seus pares, que são outros professores de tênis, que podem te ajudar em algum momento específico. Entender a hierarquia, né? Porque é a primeira vez que na minha carreira eu tinha um chefe e tinha um time também por trás e tinha pares. Mas eu acho que a maior parte do aprendizado veio depois que eu iniciei no mundo corporativo, porque é uma dinâmica muito diferente da que eu tinha na quadra, né? Então, em liderar e desenvolver times, e entender como é que eu tenho que construir o relacionamento com os meus pares e com os diferentes chefes que eu tive durante a minha carreira. Continuar o nosso crescimento e investimento que a gente tem nos principais países da região, que é Argentina e Brasil, que são os dois maiores. Depois os outros países, Chile, Peru, Colômbia, América Central e Caribe, os próximos anos vão ser dedicados a expandir, a ganhar um pouco mais de escala nesses mercados. A marca já está presente em todos esses e outros países que eu não mencionei aqui, mas vai ser um dos focos continuar desenvolvendo esses países também, mas sempre como foco Brasil e Argentina, que são os dois maiores mercados da região. Estudar, e aí quando eu falo estudar não precisa ser
o estudo mais tradicional, de sentar numa cadeira de uma faculdade ou de uma pós-graduação. Eu acho que isso tem que ter, é importante, mas acho que tem várias formas de você estudar e se preparar. Tem cursos muito interessantes, tem podcasts muito interessantes, tem algumas pessoas que você pode seguir nas mídias sociais que acabam de dicas muito legais de desenvolvimento profissional que vai ajudar no seu desenvolvimento numa corporação. Tem que ser muito paciente, não pode ter pressa. É uma das coisas que falam assim, você no começo da carreira, o que você gosta? Primeiro eu gostaria de ter tido mais tempo com algumas pessoas que eu admirei, porque elas iam servir com certeza, me mentorar em alguns momentos que fariam que o meu caminho fosse mais fácil. Ao mesmo tempo, se ele fosse mais fácil, talvez eu não seria a pessoa que eu fosse hoje, né? Mas se pudesse escolher um caminho mais fácil ou uma pessoa me monitorando para esse espaço que eu dei na carreira, com certeza ia ser menos doloroso. Eu acho que tem que ter ambição, mas tem que ser uma ambição saudável. A gente tem que tomar cuidado da forma que a gente atua no nosso dia a dia, com a ambição de crescer. Às vezes eu vejo, não a gente, né? Eu vejo pessoas que acabam passando por cima de outras, né? Então tem que tomar cuidado, porque normalmente quando isso acontece, isso dura pouco tempo. É uma conquista de curto prazo. Então você tem que ter paciência, porque as coisas vão vir se você tiver disciplina, se você se preparar, se você cuidar do seu time e cuidar dos seus pares, as coisas acabam vindo naturalmente. Eu acho que está um pouco ligado do que eu continuar desenvolvendo. O Brasil é o país mais importante da região, então é o país que a gente vai continuar dando foco para continuar desenvolvendo. Aí tem expansão através dos nossos canais de distribuição, através dos nossos parceiros de multimarca e do nosso canal de franquias. Continuar desenvolvendo as categorias de calçado e de esporte performance, que são duas categorias, e do público feminino também, que vem crescendo muito nos últimos 2 anos. Muito similar à Argentina, mas a Argentina tem um tamanho menor, mas são os 2 principais países que a gente tem na região. E o desenvolvimento desses outros mercados, que a marca está presente, mas a gente vê uma oportunidade de ganhar escala e ganhar um pouco mais de volume e mais presença de marca. Então, quando a gente conseguir já ter essa presença de marca nos outros países da região, a gente vai ter uma região mais sólida e mais forte em pouco tempo aí nos próximos anos.